Estamos aqui de volta com o nosso tema sexualidade em parceria com a Fitters. Eu te aconselho a ir lá no site das meninas porque tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana. E eu tô tendo a honra de poder conversar sobre sexualidade com a doutora Natasha, que é psicóloga, e vai falar com a gente aí sobre esses temas que são tão importantes no desenvolvimento psíquico das nossas crianças e quebrar esses preconceitos, esses paradigmas velados impostos pela sociedade. E eu acho que essa conversa tem que sempre estar em voga, porque eu acho que faz total diferença no ser humano que os nossos filhos vão ser no futuro. Concorda comigo? Totalmente. Vamos lá. Não é? Eu acho que sexualidade é uma coisa que uma pessoa que ela tem isso bem resolvido dentro dela, ela é um adulto diferente. Tô certa? Tá certa. Agora sim, a sexualidade, ela nunca é totalmente resolvida. Porque a gente pode até parecer, né, que a gente lida bem, mas alguma questão, né, ela fica sempre por ali. E o problema é, se a pessoa tem uma sexualidade aparentemente bem resolvida, o limite é tão pequeno para ela se tornar quase libertinagem, assim, né? Tô errada? Então, é diferente, né? A gente ter uma sexualidade bem resolvida, quer dizer o quê, né? Eu sei o que eu gosto, eu sei os meus desejos, eu consigo mostrar isso pro outro, eu consigo agradar o outro, meu parceiro, né? Então, o que é uma sexualidade bem resolvida, né? Essa é uma pergunta muito importante. Né? Ou eu falo sobre sexo, não é porque eu falo sobre sexo que eu tenho uma sexualidade bem resolvida, né? Então, eu posso dar a aparência de que eu sou super descolada porque eu falo sobre sexo, mas isso não quer dizer que lá, na hora do ato, eu também sou super resolvida. E sexualidade é muito mais do que só o ato, né? Claro. É você estar de bem com o seu corpo, é de você conhecer o seu corpo e de, sei lá, amanhã... tem tanta coisa que envolve, esse culto ao corpo tá diretamente ligado à sexualidade, não tá? Tá. No sentido de que a gente tem uma série de padrões, né? Que a gente supõe que a gente tem que atendê-los, né? Então, assim, eu não vou poder me relacionar com alguém enquanto eu não tiver 3 quilos mais magra. Ai. E isso é péssimo, porque quando a mãe tá lá... É tão real isso, gente. É tão real isso, já tá valendo pras mães. Não, mas a gente tá mais falando de criança, não. A gente tá falando de mãe mesmo. E isso as crianças pegam, porque quando você tá lá se olhando no espelho e você fica falando, tô gorda. Eu não posso comer tal coisa. Eu não posso comer chocolate. A criança, ela vai imitar a mãe. Vai. Então ela vai, mesmo que ela, criança, né, em geral, ela tem um corpo maravilhoso, ela vai começar a se preocupar com essas questões. Eu sou bonita, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou magra. Isso impregna a mente de uma tal maneira que quando ela cresce, ela pode ser maravilhosa. Mas ela não vai estar bem não com vai o corpo. se enxergar, né? Exatamente. E falando sobre isso, sobre a gente se enxergar e sobre a gente ter essa liberdade com o nosso próprio corpo... Eu faço parte de uma geração que os meus pais tinham bloqueio para falar comigo sobre sexo. Consequentemente, por mais que eu seja uma pessoa que tem uma mente, eu acredito, dentro das minhas limitações, um pouco mais aberta, eu tenho ainda um pouco de dificuldade para falar sobre esse assunto. Como é que funciona para um pai, para uma mãe que traz esse bloqueio familiar e que constitui uma nova família? Como é que ele faz pra quebrar esse bloqueio assim e falar, não, eu tenho que assumir que eu preciso conversar com meu filho, que é importante pra ele? Como é que a gente faz? Sim. Então vamos falar sobre isso, sobre diversos aspectos, né? O primeiro deles, nós temos limites. Então assim, eu tenho que saber qual é o meu limite, qual é a minha dificuldade em relação ao meu filho. E isso tem que ser compartilhado no casal, porque é por isso que a criança tem 2 pais, né? Uma mãe, um pai, 2 pais, 2 mães, Sim. Enfim, são 2. E aí, poxa, olha, eu tenho dificuldade de falar sobre isso, será que você pode falar, né? Ou então o pai, olha, eu não tô conseguindo, então... Isso tem que ser revezado no casal, porque todo mundo tem limites. Nossa, faz muito sentido. E tem dificuldades, então as dificuldades elas têm que ser reconhecidas. Agora, se isso já te gera uma ansiedade tal, é legal procurar um atendimento. Poxa, por que isso está me gerando essas questões, essas angústias? Aí você vai se olhar, né? Mas isso também tem uma questão cultural, social por trás. As mães não tomavam conta dos seus filhos, né? O que elas faziam? Elas delegavam,
Elas não amamentavam, elas passavam para uma ama de leite e começou a haver um resgate importante da figura da mãe, porque essas crianças faleciam muito. Havia um índice alto de mortalidade. Então começou a haver todo um discurso sobre a importância da mãe para a criança, para o desenvolvimento dela, para a sobrevivência dela. E acabou sendo depositada na figura da mãe todos os aspectos de cuidado com as crianças, né? Gente, é muito profundo esse papo. Olha, E uma aí? taxa do nosso minha casa fica colada em você. E aí, o que a mãe acaba achando? Que ela tem que dar conta de tudo. É verdade. E isso não é verdade, porque nós somos humanos, nós temos as nossas dificuldades também, né? É verdade. Então, assim, é claro que é legal quando você consegue, de fato, ultrapassar as suas barreiras pessoais. Sim. Mas tudo bem se você não conseguir, porque isso é normal. Não, né? e é legal você tá falando do casal, porque assim, muitas vezes os pais não são mais casados, né? Os companheiros já moram em casas diferentes e tudo mais. Mas eu acho que o respeito e a comunicação entre esse casal que tem um filho ali, né, como elo, tem que acontecer, porque não é só sobre o sexo, né? É sobre a vida dessa criança, assim. Tudo tem que ser participativo, né? Claro. E aí você tocou num ponto legal, que é a diferença de parentalidade e conjugalidade. Então, conjugalidade é o casal, né, que vivem como casal e que tem uma relação ali. Só que quando eles têm filhos e a conjugalidade termina, a parentalidade tem que ficar, que são as funções de pai e mãe que os dois estão desempenhando e precisam desempenhar. Fato. Então eles precisam entender que a harmonia, a boa convivência, o bom relacionamento vai ser bom, vai para os filhos, né? Vai fazer com que eles cresçam de maneira mais sadia. Então a parentalidade ela tem que ser preservada em qualquer situação. Junto, separado, brigando, não importa, né? Cada um tem a sua função. E o pai tem uma função muito importante para as crianças. Que às vezes Porque a gente o acha homem que, tem essa facilidade mesmo, né? Assim, essa... Eu não sei como é na sua casa, mas assim, eu vejo muito na minha casa, vejo na casa de outras amigas, que o pai, ele tem quase uma... A mãe é uma cabeça mais pensante, mais emocional. O pai joga tudo de uma maneira tão mais simples. O homem tem essa, né? Dentro do casal sempre tem alguém, né? Ou o homem ou a mulher, ou sempre tem alguém que joga mais leve, assim, é mais pra fora e dá menos relevância pra algumas coisas, né? uma coisa mais prática, né? Exatamente. Olha, isso é isso. Ah, mas isso aí você pergunta pra sua mãe. Essas coisas Ou assim. então responde na lata. E eu às vezes eu falo, de onde ele tirou isso pra explicar isso desse jeito? Eu jamais pensaria, nossa, eu ia dar uma volta pra chegar e ele foi lá e respondeu de uma maneira tão simples. Então tem que ter mesmo esse jogo, essa parceria, né? A parceria é fundamental quando a gente está falando de criar e educar crianças. É verdade. Bom, é isso. Eu tenho certeza que você amou, porque eu amei. E fica ligado que tem mais. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar uma chegada no canal da Fitters também, entrar lá no site, entra lá no blog também, que tem um monte de coisa legal, www.charapalmeira.com.br. E é isso, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!